Oh, santo, santo, santo Deus. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Louvado e exaltado seja, Pai. Obrigado, Pai, pela presença de cada um dos irmãos e irmãs que o Senhor trouxe para este grupo, famílias em Cristo edificadas. Nós te adoramos, te louvamos e exaltamos por esta dádiva preciosa de nos reunirmos em um grupo, em uma rede social, não para o que o mundo dita, não para fazermos aquilo que o mundo vem fazendo, fofocas, intrigas, discussões, zombarias, novelas, disseminação de filmes, propagação de coisas que a Bíblia abomina. Mas sim, estamos reunidos neste grupo para exaltar o teu santo nome, glorificar o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, e receber e doar a palavra do Senhor. Cada um de nós neste grupo tem o potencial, tem a capacidade de receber do Espírito Santo aquilo que o Senhor deseja ministrar aos corações da tua noiva, a tua igreja, para o tempo profético em que estamos vivendo. Cada um de nós tem a capacitação do alto para doar e para receber aquilo que o Senhor nos dá. Estamos aqui para nos nutrirmos da tua palavra, alimentar o nosso espírito, já que o corpo físico é alimentado todos os dias de uma forma metodológica, de uma forma constante. Se não bebermos água, morremos até mesmo antes de se não comermos. E o alimento espiritual, da mesma forma, é de suma importância, mas muitos de nós não temos nos dado conta do quanto ele é muito mais importante do que o alimento físico. As nossas cargas emocionais estão agora, Pai, colocadas diante do teu altar. As nossas dores, os nossos sofrimentos são agora colocados diante do teu trono. Pois nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos que somos pecadores e que aqui estamos para nos enchermos do teu Espírito, mortificando a nossa carne, o nosso ego, a nossa própria vontade, porque muitas vezes por nossa própria vontade estaríamos fazendo muitas outras coisas mais cômodas e prazerosas, aparentemente. Mas não. Nós estamos aqui voltando a nossa face ao Deus Todo-Poderoso, buscando a tua face, buscando a tua palavra, buscando o alimento espiritual que nos encherá do teu Espírito, porque a tua palavra é o Verbo que se fez carne, é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te exaltamos por isso e rogamos por misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Cristo Jesus, purifica-nos, santifica-nos, para que a sua palavra nos preencha de todo, em sua plenitude hoje. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, retira os tampões de nossos ouvidos e revela diante de nós a tua palavra, sem mistérios, mas totalmente clara e translúcida diante dos nossos olhos. Que cada irmão e irmã consiga, ó Deus, acessar a sua Bíblia em papel, não somente ficar ouvindo a minha voz, pois nada sou além de um vaso de barro em tuas mãos, mas que pousem seus olhos nas Escrituras Sagradas.
felizes, contentes, por poderem ter este instrumento, este mapa de vida em suas mãos, enquanto tantos outros países, isto é proibido. Obrigado, Pai, por tantos nutrientes que nós agora vamos receber. Obrigado, Pai, por ter este acesso a estes devocionais. Que não sejam homens e mulheres a ouvir e falar e pregar, mas seja teu Espírito Santíssimo a ministrar corações e mentes voltadas para o Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos a unção necessária, dá-nos o entendimento, o conhecimento necessário, para que possamos compreender em sua plenitude a palavra, a mensagem que o Senhor tem para nós neste devocional de hoje, papai. Em nome de Jesus, que nós consigamos retirar da nossa mente todas as preocupações, ansiedades, dúvidas e incertezas e nos rendamos aos pés do Senhor para sermos ministrados em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Aleluias. Amém, amém, amém. A paz, amados do Senhor, a paz de Cristo Jesus invada agora os nossos corações e nos encha de fome e sede da palavra que vamos estudar, para que nada possa nos distrair, para que nenhuma inquietaçãozinha, aquelas pulguinhas que o inimigo coloca atrás das nossas orelhas, venha nos inquietar, mas que estejamos completamente contritos, concentrados na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pelos novos membros do grupo, glória a Deus, porque o Senhor nos apresentou, nos aproximou. Glória a Deus. Vamos mergulhar nessa porçãozinha da palavra de hoje? Vamos juntos? Atrasamos um pouquinho porque o reforço escolar que nós pensávamos que hoje não teria, porque estamos em recesso, as escolas estão em recesso, nós nos esquecemos que haviam alguns alunos que não tinham feito provas, não tinham feito algumas atividades e por isso o pequeno atraso. Eu havia combinado de postar no finzinho da tarde e já estamos no início da noite. Mas glórias ao Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o tempo preciso para cada um de nós recebermos o que Ele tem para nos ofertar agora. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos juntos. Então, a leitura do devocional de hoje. Nós estamos seguindo ainda a trilha da Bíblia de Estudo Diário da Mulher. Estamos seguindo uma trilha chamada Piedade e Santidade. Nós buscamos esse tema ao longo de todas as escrituras a respeito de piedade e santidade. E o título de hoje, do devocional de hoje, é Felicidade na Santidade. Amém? Aleluias, glória a Deus. Um tema apetitoso, como sempre a palavra de Deus é. Toque a sua Bíblia, minha amada irmã. Toque e agradeça ao Senhor, abrace-a e agradeça ao Senhor por tê-la em suas mãos. É um privilégio que está ficando cada vez mais escasso no mundo. Cada vez vai ser mais difícil que acessemos, não somente por uma batalha espiritual, as guerras espirituais que enfrentamos para estudar a palavra de Deus, muitas vezes vêm através de sono, né, de interrupções, de distrações constantes. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para nos impedir de estudar, ligações, não é mesmo? O reino espiritual é invisível, mas é ativo, amados.
Então, nós precisamos guerrear realmente com as armas que o Senhor nos deixou, especialmente a armadura espiritual, não é mesmo? Em Efésios 6, a gente encontra essa armadura, nós precisamos realmente nos revestir dela para que possamos conseguir meditar, nos aprofundar nos estudos das Escrituras. Amém? Precisamos orar constantemente, sem cessar, para que consigamos vencer as hostes malignas. Mas vamos abraçar a nossa Bíblia e agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por termos acesso a este mapa de vida tão precioso, a essa riqueza que não tem valor neste mundo que possa pagar. Obrigado, Senhor. Volte os nossos olhos a Ti. Volte agora a nossa mente, nosso intelecto, a nossa alma, nosso espírito completamente a Ti, pois sabemos o quanto é difícil fazê-lo por nós mesmos e precisamos, Pai, da Tua força, do Teu Espírito a nos guiar nesse sentido. Em nome de Jesus, amém. Vamos hoje à leitura do livro de Isaías 6. Glória a Deus, que livro precioso, profeta Isaías, que vai falar ao nosso coração a respeito da mensagem desse devocional de hoje. Vamos lá? Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias! E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos. Fecha-lhe os olhos, não veja. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e o meio da terra seja grande o desamparo. No meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Os remanescentes. Amém? Vamos meditar um pouquinho, versículo a versículo, mas antes vamos conhecer um pouquinho a respeito desse profeta Isaías, um profeta tão maravilhoso que vem nos trazendo maravilhosas preciosidades para nos enriquecer espiritualmente, amém?
Existe um comentário muito bonito que eu ouvi certa vez que dizia que árvores e profetas têm pelo menos uma característica em comum. Ambos são plantados para o futuro, mas as mudas são quase sempre negligenciadas e os profetas ignorados. Como nós temos visto o quanto os profetas do nosso tempo, que profetizam verdadeiramente a palavra de Deus, pura, genuína, e não com contaminações nem heresias, têm sido ignorados. Os profetas do nosso tempo, que levantam, erguem a bandeira da palavra de Deus, de Cristo como único fundamento, o centro do Evangelho, o centro da fé, o único suficiente Salvador. Muitos são os profetas que têm sido ignorados. Aliás, são poucos, na verdade, porque os outros são falsos profetas, a grande maioria falsos profetas. Nesse tempo e o que nós estamos vivendo hoje, o tempo do fim, o tempo da apostasia, não é mesmo? Isaías é um dos melhores exemplos disso. O povo da sua época poderia ter sido resgatado por suas palavras, mas em vez disso, eles recusaram a crer nele. E com o passar dos séculos, no entanto, as palavras de Isaías avaliam toda a história. Isaías foi ativo como profeta durante os reinados de 5 reis, mas não se preparou para ser profeta. Quando morreu o rei Uzias, Isaías podia estar trabalhando como escriba no Palácio Real, em Jerusalém, e essa era uma carreira respeitável, honrável, mas Deus tinha outros planos para o seu servo. A narrativa de Isaías a respeito do chamado de Deus deixa poucas dúvidas sobre o motivo que o profeta, durante meio século seguinte, o levou a realmente se tornar um profeta. Sua visão de Deus era inesquecível. Seu encontro com Deus afetou permanentemente o caráter de Isaías. Ele refletia o Deus que representava. Amados, quando nós temos um encontro verdadeiro, genuíno, profundo com o Altíssimo, nós jamais conseguimos recusar o seu chamado. Seu chamado é penetrante, seu chamado é impactante, irresistível. Por mais que nós tentemos por algum tempo recalcitrar contra o chamado, nós sempre vamos acabar caindo de volta no chamado. Se nós estivermos recalcitrando contra o chamado, achando que não, queremos outra coisa, porque gostamos mais de outra coisa, vamos acabar caindo de volta no que o Senhor tem para nós. Porque o propósito do Senhor é insondável. O propósito do Senhor é santo e perfeito. Amém? Nós precisamos ser como Isaías. Não importa se somos capacitados para aquele chamado. É o Espírito Santo quem nos capacita. Né? Gostaria de deixar aqui um breve testemunho a respeito do nosso chamado, como foi que tudo começou. A glória do Senhor a respeito do nosso chamado. Eu, após ter saído do mundo da música, nasci e cresci dentro do mundo da música, familiares todos músicos do mundo, não é? Não de louvores, nem música gospel, mas do mundo. Num dado momento, o Senhor, aliás, durante toda a vida, o Senhor foi me puxando para me tirar daquele meio e delineando algo para a minha vida diferente, colocando no meu coração um desejo ardente de que fosse de forma diferente, e realmente foi. Eu sentia o desejo de estudar, queria estudar muitas coisas, no entanto, todas elas relacionadas à arte, até que num dado momento eu realmente precisava de algo que me desse o sustento, não somente o prazer da vocação, mas sim o sustento, e então eu
procurei uma outra área, né? E eu me formei nessa outra área e estava trabalhando numa empresa bastante conceituada, estava trabalhando, na verdade, não numa empresa, eu era uma funcionária pública, eu passei num concurso e estava dentro de toda a comodidade que a área pública nos traz, não é? E, no entanto, o Senhor chamava, o Senhor chamava, o Senhor chamava. E eu insistia em não ouvir o chamado do Senhor. Estávamos numa denominação bastante tradicional, numa denominação respeitável do ponto de vista de estudo, muito tradicional, e estávamos ali já nos preparando para o pastorado, e ali teríamos sim o sustento. Era uma denominação onde os pastores são muito bem pagos, e o status de um pastor naquela denominação é muito grande. No entanto, o Senhor começava a nos chamar para sair daquela denominação e para irmos para as missões na praça, na rua. 23 anos de ministério ali eu tinha. Meu esposo tinha 9. E, no entanto, o Senhor chamava. E eu comecei a sofrer de uma depressão profunda. Muitos e muitos foram os chamados do Pai, mas nós não conseguíamos abandonar aquela denominação, não conseguíamos abandonar aquela carreira brilhante que estava proposta diante de nós, e nós desejávamos recalcitrar contra os aguilhões. Não sabíamos o que o Senhor tinha para nós, mas sabíamos que era algo bastante difícil, pelo qual nós deveríamos abnegar de muitas coisas. E era muito difícil, amados. Então, além da depressão profunda, eu comecei a sofrer perseguições no trabalho, perseguições por satanistas no trabalho, onde nós procurávamos evangelizar pessoas. E, ao mesmo tempo, a síndrome do pânico foi chegando e se abrigando. E durante muito tempo eu continuei nesta enfermidade, tanto na depressão profunda quanto na síndrome do pânico. Até que um dia eu não suportava mais, não tinha mais condições de continuar com aquele sentimento, com aquele sofrimento. E voltando para casa a pé, numa chuva enorme, uma tempestade, e eu caminhando a pé, no meio da enchente, até a minha casa, porque eu não conseguia ver pessoas, então eu não conseguia entrar num carro, num transporte público, eu não conseguia estar na presença de pessoas. Meu pânico era uma fobia de pessoas. E eu precisava estar só, eu não conseguia receber visitas em casa, eu não conseguia visitar pessoas sem sofrer muito, sem sofrer crises horrendas. E então, nesse dia, eu me lembro que foi o dia mais terrível de todos. Eu vinha nesta chuva gritando ao Pai: por quê? Por quê, Senhor? O que acontece que o Senhor realmente permite que isso continue, sendo que eu estou num momento de plenitude da minha vida, um momento em que estou tão feliz, tenho os meus filhos, tenho meu esposo, a minha família, tenho meu lar, tenho um bom emprego, estou realizada, plenamente realizada. O que acontece para que eu sinta estes sentimentos horrendos, essa fobia, esse pânico? E eu gritava pelas ruas: por que, Senhor? O que o Senhor deseja de mim? E então, ao chegar em casa, eu me lembro como se fosse hoje, o Senhor me tocou e disse: eu quero você comigo, somente eu e você, durante um tempo. E eu entendi que esse tempo eram 15 dias em que eu deveria estar buscando a face do Altíssimo sozinha. E então eu busquei, eu disse ao meu esposo e aos meus filhos que eu sairia de viagem, e a viagem seria dentro do meu quarto. E todos eles precisavam ficar sós. Foi muito difícil
Hoje eu sei o quanto foi difícil para o meu esposo, para os meus filhos, mas eu consegui me manter 15 dias trancafiada dentro de um quarto. Eu cheguei num ponto de tomar quase 20 remédios, porque era metade, um deles era metade. Quase 20 remédios por dia, fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, acompanhamento de todos os tipos, e tomando esses remédios fortíssimos de tarja preta, e nada funcionava. Eu já estava há 7 anos, 7 longos anos, nesta depressão e nesta síndrome do pânico, quando então eu entrei por estes 15 dias trancafiada no meu quarto apenas com Deus, em jejum e oração, e busca da palavra, estudo, mergulho nas escrituras. E então o Pai me deu instruções claras e precisas acerca do que Ele sempre tinha tentado me mostrar e que eu procurava não enxergar. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então o Pai me disse, saia desta denominação, escreva tudo o que você for vivenciar. Registre tudo o que for vivenciar, comece a visitar igrejas. Saia dessa denominação, comece a visitar igrejas, registre tudo o que for presenciar nessas igrejas e abandone o seu trabalho. Vocês agora vão evangelizar numa missão através de uma barraquinha de artesanato, de onde o sustento de vocês virá também. Abandonar uma carreira pública, uma profissão para o qual havia estudado longos 4 anos da minha vida, para trabalhar com artesanato reciclado numa barraquinha na praça, evangelizando almas que o Senhor ama. E ali nós encontramos satanistas, bruxos, maçons, perfis de todos os tipos que os irmãos podem imaginar, prostitutas, dependentes químicos, sofremos muito, amados. No entanto, este era o chamado do Pai, para que hoje eu pudesse dar esse testemunho para a glória de Deus. Nós enfrentamos este trabalho na praça ao longo de 4 anos de vida. 4 anos de nossa vida nós estivemos ali, até que o Senhor nos tirou por uma questão de segurança, nos pediu que poderíamos, nos liberou para sairmos de lá, para a glória de Deus. Amados, vale a pena cumprir o chamado de Deus minuciosamente, como Ele determina e não como nós queremos. Este é o testemunho que eu gostaria de deixar. Não lute contra o que o Pai tem para você. Saiba que Ele vai te dar algo mais cômodo, mais prazeroso no tempo dEle, se você tão somente obedecer. Obedeça ao chamado do Pai. Obedeça, porque Ele tem o melhor para você. O plano dele é muito mais alto, não é? O reino dele é quem precisa, não é o seu ego, não é a sua vontade, não é a sua carne, mas o reino dele é quem sabe. O Senhor é quem sabe aonde o reino dele precisa precisamente da tua obra. A obra que ele vai te capacitar a cumprir. Amém? Por mais difícil que seja, vale a pena. Pois hoje nós estamos completamente realizados para a glória de Deus, estamos aonde Ele nos chamou, estamos trabalhando abundantemente, felizes, nos sentindo exatamente no centro da vontade do Pai. E não há preço para este sentimento, para esta sensação. Amém, amados? Glórias ao Senhor por isso. Glórias ao Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Amém? Meditar um pouco mais a respeito dessa palavra de Isaías. Uma experiência autêntica com o Senhor deve produzir humildade e não orgulho. Isaías nos ensina que o pecado é impureza, é rebelião, é desobediência. Rebelião vem de quem?
vem de Satanás diretamente. E a cada vez que nós não nos santificamos, nós estamos alinhados com o inimigo. Nesse encontro do profeta com Deus, há uma ênfase sobre os instrumentos da fala, indicando que Isaías exercerá o seu ministério como porta-voz de Deus. Ele fala muito a respeito de lábios impuros. Nós temos reconhecido quão impuros são os nossos lábios. Vendo o Senhor e ouvindo o louvor dos anjos, Isaías percebeu que ele era pecador perante Deus, com nenhuma esperança de alcançar o padrão de santidade de Deus. Quando os lábios de Isaías foram tocados por uma brasa viva, foi dito a ele que seus pecados haviam sido perdoados. Não foi a brasa que o limpou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Em resposta, Isaías se submeteu inteiramente ao serviço de Deus. Não importando quão difícil fosse a sua tarefa, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse toque, amados, esse toque desta brasa nos lábios de Isaías foi exatamente o que eu senti naquele momento em que eu me prostrei diante do Pai, reconhecendo a minha miserabilidade e disse: Pai, me tira desse pânico, dessa depressão, por que eu estou assim? E quando então eu me debrucei por 15 dias, 15 longas noites, madrugadas, 15 longos dias, clamando e clamando e clamando ao Senhor, buscando a face do Pai, sem mesmo me alimentar corretamente, sem mesmo não vou dizer que eu fiquei todos os dias totalmente sem comer, mas eu não conseguia comer mesmo devido à depressão e não foi tão difícil jejuar. No entanto, amados, o que eu estou aqui salientando não é o que eu mulher, sou capaz de fazer. Eu estou salientando o quanto o nosso Deus pode nos acompanhar até o fundo do poço. Exaltado seja o nome de Deus. O quanto Ele nos visita no mais íntimo para nos colocar de volta ao prumo, ao centro da vontade dEle. Ele nos dá chances e oportunidades e muitas vezes nós, por nossa teimosia, não o ouvimos e não nos colocamos no centro da sua vontade. Muitas vezes nós procuramos atalhos, nós procuramos uma linha tangente e não obedecemos o centro do propósito de Deus. Esta é a razão pela qual muitas vezes enfrentamos lutas, tribulações. Não vou dizer que todas elas são rebeldia, todas elas são pecado. Não, muitas delas não são. Muitas delas são apenas para demonstrar a glória de Deus. Jó enfrentou tudo isso para mostrar a glória de Deus e para provar para Satanás a glória de Deus. No entanto, amados, muitas vezes, como aconteceu comigo, pode acontecer com outros irmãos. Amém? Não importa quão difícil seja a tarefa, diga: eis-me aqui. O doloroso processo de purificação era necessário. Aquele processo que eu vivenciei de depressão e síndrome de pânico era necessário para que eu ouvisse a voz de Deus, o chamado de Deus. O doloroso processo de purificação de Isaías era necessário antes que ele pudesse cumprir a tarefa para o qual Deus estava chamando. Antes que aceitemos o chamado de Deus para falar por Ele aos que estão ao nosso redor, nós devemos ser purificados, santificados, assim como Isaías foi, assim como eu passei por todo aquele processo. Muitas vezes nós estamos passando por esse processo e não estamos reconhecendo, não estamos identificando esse processo. Precisamos confessar os nossos pecados e nos submetermos totalmente ao controle de Deus. Pode ser doloroso deixar que Deus nos purifique, mas devemos ser purificados
para que possamos verdadeiramente representar a Deus, que é absolutamente puro e santo, para que a sua unção esteja sobre nós, a nos capacitar. É preciso santificação diária, constante, todos os dias, porque se a sua misericórdia se renova sobre nós todos os dias, assim como o sol nasce sobre nossas cabeças, é porque todos os dias pecamos e todos os dias carecemos da misericórdia do Pai. Amém? Não há como cumprir missão alguma nessa terra, nesse mundo, sem santificação. Não há como ver a Deus sem santificação. O serafim coloca a brasa viva diretamente na boca de Isaías, simbolizando o perdão. Esse ato sugere que não existe cura em dolor para o pecado. Não obstante, o perdão é proveniente de Deus e não da brasa viva. Somente Deus pode perdoar o pecado e muitas vezes esse processo é doloroso. Muitas vezes é um processo mais longo do que gostaríamos. Eu passei por 7 longos anos em depressão e síndrome do pânico, sem conseguir ver meus familiares, sem conseguir receber uma visita de amigos. Muitos amigos se afastaram da minha vida por conta desse período. Não conseguiram compreender o que eu estava vivenciando. Era terrível. Era um pânico insuportável. Olhar para as pessoas, ouvir as pessoas próximas a mim. Então, amados, sempre, na grande maioria das vezes, será um processo doloroso, um processo de santificação, purificação, para que sejamos um vaso novo, moldáveis, sejamos um barro moldável na mão do Senhor, e não aquele que está enrijecido, duro e que quebra na mão do Senhor, ao invés de ser flexível. Isaías responde com gratidão por aquilo que o Senhor fez por ele. Moisés apresentou várias justificativas quando foi chamado, lembram-se? Pois, na verdade, ele não queria cumprir a tarefa que Deus estava lhe dando. Lembra lá em Êxodo 3? Quando ele ouviu o chamado de Deus, por exemplo, o profeta Jeremias, quando ouviu o chamado de Deus, alegou que não passava de uma criança e que não falava bem, assim como Moisés. Lembram-se disso? Está lá em Jeremias 1. Dá uma olhadinha. Confere na sua Bíblia. Agora, Isaías, pelo contrário, se oferece prontamente a atender a necessidade que o Senhor lhe revela. Amados, eu só estive pronta a atender o chamado do Senhor que Ele me revelava depois de muito sofrer. Muito ser amassada, pisoteada, por conta da dureza do meu coração. Entende, amados? Não porque o Senhor é malvado, mas por conta da dureza do nosso coração. Porque o Senhor é plena santidade, Ele é plena justiça, e Ele não vai passar a mão no nosso pecado. Ele não vai passar a mãozinha na nossa cabeça. Muitos de nós pais fazemos isso com os filhos e estragamos os nossos filhos. Quando nós, ele é tão pequenininho ainda, depois ele aprende, tadinho, não, olha que bonitinho. Não, nosso Deus não é assim. Ele não acha bonitinho o nosso pecado, quem acha é Satanás, porque sabe que estamos do lado dele. Deus nos quer ao lado dele, protegidos e guardados pelas asas dele. É com ciúmes que o Senhor nos ama. Amém? Precisamos aprender com Deus, não podemos passar a mãozinha no pecado dos nossos filhos. Não podemos aceitar o pecado com desculpas e pretextos que, na verdade, são a nossa preguiça de disciplinar.
Nosso medinho, ai, aí ele não vai mais me amar, ele não vai mais gostar de mim, ou não vai mais me amar tanto assim. Precisamos seguir o exemplo de Deus e disciplinar. Amém? Porque o pai disciplina um filho que ama. Se não amasse, abandonava. E os próprios filhos, as próprias crianças, vocês podem ver que a própria psicologia admite isso. Crianças que são largadas pelos pais não se sentem felizes e nem seguras. As crianças que são levadas rigidamente, que são cobradas, disciplinadas, ensinadas com disciplina, com regras, elas se sentem seguras. Amém? Então vamos seguir o exemplo do Pai. No próximo áudio ainda vamos ver mais versículos, amados. 11 ao 13. Deixa eu ver. 11 ao 13. Não, vamos falar um pouquinho mais ainda do 8. Quanto mais claramente Isaías via a Deus, mais ciente ele ficava da sua própria impotência e inadequação para fazer qualquer coisa de importância duradoura sem Deus. Quantas vezes nós dizemos assim, ai, batemos no peito, eu sou uma excelente cantora, eu posso muito bem ser uma ministra de louvor, olha como eu sou boa nisso, olha como eu sou boa naquilo, eu sou uma boa atriz, eu sou uma excelente faxineira, eu sou uma excelente ministradora da palavra, pregador, eu sou. Quantas vezes a nossa vaidade está à frente da nossa missão, do nosso chamado? Nós precisamos reconhecer a nossa impotência e inadequação. A capacitação vem do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E a nossa vaidade, ego, é pecado. Se você se sente muito espiritual, nossa, como eu sou espiritual, eu oro tantas vezes por dia, eu oro de madrugada, eu jejuo, eu isso, eu aquilo outro, você também está em pecado. A sua vaidade te corrompeu. Sua vaidade, seu orgulho, sua soberba. Precisamos ser mansos e humildes diante do Pai e dos homens, do nosso próximo. Precisamos estar sempre cientes da nossa miserabilidade. Assim como Isaías. Mas ele estava disposto a ser o porta-voz de Deus. Nós temos que demonstrar, sim, disposição. Eis-me aqui, Senhor. No entanto, conscientes da nossa miserabilidade. Quando Deus chamar você, você está pronto a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, mas eu preciso da sua capacitação, Senhor. Pois sem ti eu nada sou, sem o Senhor eu não desejo ir. Está pronto? Está pronta, minha irmã? Deus disse a Isaías que o povo ouviria, mas não aprenderia sua mensagem, porque os seus corações tinham se tornado insensíveis, de tal maneira que não chegariam ao arrependimento. Como é difícil falar para estas pessoas, você está disposto ou você prefere ir para aquelas casas chiques que tem ali no seu condomínio? Você está disposto a ir lá nos moradores de rua, fedidinhos, falar do pecado deles? A paciência de Deus com a rebelião crônica do povo havia finalmente esgotado. Seu juízo foi abandoná-los à sua própria rebelião e insensibilidade de coração. Por que Deus enviou Isaías se sabia que o povo não ouviria? Deus muitas vezes sabe
que nós não vamos ouvir, mas Ele não desiste de nós, amados. Eu olhando para trás na minha vida de mundo, eu vejo meu Pai, como o Senhor foi misericordioso. Esses dias atrás a minha mãe me mandou um diário do meu tempo de bruxaria, de gnose. E eu vejo nesse diário, amados, a mão do Senhor, vários convites para a Igreja Assembleia de Deus, para a Igreja Congregação. E eu ia nesses cultos, eu aceitava os convites e eu tenho anotações na minha agenda, anotações do que eu aprendia lá e que hoje eu vejo que frutificaram dentro do meu coração. Amados, o Pai nos busca até mesmo no inferno. O Pai nos busca no fundo do poço. Jesus, quando morreu, desceu ao Hades para evangelizar aquele povo que já tinha morrido. Imagina o odor fétido naquele lugar. Jesus nos visita. Jesus nos ama. Nos cura. Ele nos perdoa. Não importa o que tenhamos feito. Ele nos renova, nos restaura, nos torna um vaso novo e nos capacita a sermos hoje testemunhos para a glória de Deus. Não a nossa glória, mas a glória de Deus. Embora a própria nação não se arrependesse e recebesse o juízo, alguns indivíduos, sim, poderiam ouvir e ouviriam. Em Isaías 6,13, Deus explica seu plano para um remanescente, a santa semente dos seguidores fiéis. Sempre há um remanescente, sempre haverá alguém para ouvir, mas não espere que sejam muitos remanescentes, porque nunca foi, desde todas as épocas, do Antigo Testamento ao Novo, nunca foram muitos os remanescentes. Amém? Deus é misericordioso, mesmo quando julga. Podemos obter coragem da promessa que Deus fez de preservar o seu povo. Se formos fiéis a Ele, poderemos ter a certeza da sua misericórdia. Amém, amados? Agora sim, a respeito do 11 ao 13, versículos 11 a 13, vamos lá. Quando o povo ouviria? Somente depois que eles tivessem chegado ao fim e não tivessem mais para onde ir, exceto para Deus. Foi isso exatamente o que aconteceu com a minha pessoa. Quando eu cheguei naquele dia, naquela tempestade, naquela chuva que Deus manda, andando a pé até em casa, rastejando e gritando, por que, Senhor? Por que, Senhor? Tomando chuva na cara, totalmente encharcada na enchente, a pé, sozinha, somente eu e Deus, naquele fundo de poço. O Senhor me buscou. Eu não tinha mais para onde ir. Eu não tinha mais para onde fugir. Eu tinha tudo o que eu mais queria na minha vida. Eu tinha os meus filhos lindos comigo. Eu tinha o meu esposo comigo, lindo, maravilhoso, a quem eu muito amava e que muito me amava e que fazia tudo por mim. Como esse homem sofreu, meu Deus, durante esse período todo. Foi o meu suporte. Eu tinha uma carreira, eu tinha uma profissão, eu tinha uma vida financeira estável diante de mim. Finalmente, após muitos anos de busca, no entanto, eu precisei realmente chegar ao fundo do poço. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, aquele povo ouviria? Sim, quando chegasse ao fundo do poço e não tivesse mais para onde ir, exceto para Deus. Isso aconteceria quando a terra fosse destruída por exércitos invasores, e o povo fosse levado em cativeiro. A 10ª parte se refere aos que permanecem na terra após o cativeiro ou aos que retornaram da Babilônia para reconstruir a terra. Cada grupo correspondia a aproximadamente a 10ª parte da população total.
Quando ouviremos a Deus? Devemos, como Judá, passar por calamidades. Antes de ouvir as palavras de Deus, as calamidades estão chegando para o mundo. A pandemia está aí. Nós temos visto o mundo sofrendo e continuamos de olhos fechados, achando que o mundo está sofrendo porque o homem inventou uma doença, um vírus, uma bactéria. Nós estamos sofrendo o juízo de Deus, porque muito temos desobedecido e afrontado ao Senhor. A igreja é morna, se não fria, morna, insípida, ao ponto de vermos o estado de degeneração moral em que a sociedade está. Vermos a frieza do amor se concretizando conforme as Escrituras, conforme as profecias. O grau, o nível de violência, de obstinação. Considere aqui, meu amado irmão, minha irmã, o que Deus pode estar dizendo para você, especificamente através dessa mensagem, e obedeça a Ele antes que o seu tempo se esgote. Em nome de Jesus. Isaías pergunta qual será a sua duração, a duração desse ministério difícil. E a resposta do Senhor sugere que o profeta terá que pregar até sobrevir a destruição do reino de Israel, sendo conquistado pela Síria, o que ocorreu em 722 a.C. Imagine só você receber um ministério para saber que ao invés de sucesso, você vai alcançar destruição. Amém? Está disposto? Está disposta? É isso que está diante de nós agora, no tempo do fim da igreja. Destruição. Nós sabemos que haverão novos céus e nova terra. Este mundo será esfacelado. Este mundo e o anticristo e o seu reinado, os governos desta terra, desse mundo, cairão. Tudo ruirá. Essa é a nossa perspectiva? Não. A nossa perspectiva é a vida eterna no céu, é a cidade celestial. Nós somos seres que estamos de passagem, peregrinos, não somos dessa terra. Amém? Mantenhamos os olhos fitos nessa verdade, nessa promessa. A destruição ali seria vasta, mas um remanescente sobreviveria. No início do ministério de Isaías, quando o profeta falava sobre o remanescente, sua ênfase era sobre apenas o julgamento. Depois do julgamento, ao falar do remanescente, Isaías proclamava uma mensagem de esperança. O povo do Senhor não seria inteiramente destruído. Um remanescente seria poupado. Você faz parte destes remanescentes? Você é um remanescente fiel, perseverante até o dia final, não importa qual seja a calamidade que venha, qual seja a dificuldade, a tempestade que você precise enfrentar. Persevere. Persevere, minha irmã. Persevere, meu irmão. Levanta. Toma as suas armas. Toma a tua cruz. E siga o Senhor Jesus. Profundas riquezas nós encontramos na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus. Vamos agora à leitura do nosso devocional, finalmente, amados. O título de hoje é Felicidade na Santidade. Deus disse a Moisés, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Nós vemos isso em Êxodo 33, 20. Lembram-se? Ninguém pode olhar para Deus e viver, porque Deus é totalmente santo e nós não somos, nós somos totalmente miseráveis.
Desde que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, nos tornamos miseráveis e a morte nos habita, o pecado nos habita. Ainda assim, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Nós veremos a Deus quando o nosso coração for puro. Mas como isso pode acontecer? Como nós podemos nos tornar santos? Porque nenhum crente é totalmente santo. Nenhuma igreja é totalmente perfeita. A igreja somos nós que somos templos, moradas, habitações do Espírito Santo de Deus, a partir da vinda de Cristo, a partir do tempo da graça, da nova aliança. Nós somos templos, moradas, habitações. No entanto, como podemos nos santificar? Como podemos nos tornar santos? Reconhecendo que somos pecadores, confessando os nossos pecados diariamente. Pecados por pensamentos, por palavras, por ações, por reações. Pecados ocultos, não aqueles que nós tentamos esconder do mundo, mas que muitas vezes o inimigo esconde de nós. Nós não sabemos que é pecado. Pecados involuntários. Pecados por ignorância, por não conhecermos a palavra de Deus em sua plenitude. Pecados contra os quais nós sabemos que temos lutado, mas ainda não conseguimos vencer. Todos nós lutamos com pecados assim. Cada um de nós tem o seu ponto fraco. Não é? Numa visão, Isaías viu a santidade de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Ele ouviu os anjos cantando e o templo estremeceu ao som das suas vozes. Aleluias! Isaías deve ter pensado, se o templo de Deus treme ao som das vozes dos anjos, o que aconteceria ao som da voz de Deus? Essa percepção da santidade de Deus trouxe uma ardente consciência dos seus próprios pecados. Ele disse, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No versículo 5. Aleluias! Quando nós vemos, enxergamos, percebemos a santidade de Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, com os olhos da nossa fé, nós veremos então, nos veremos então reagindo como o profeta Isaías. Ele é tão bom, eu sou tão má. Ele é tão perfeito, eu sou imperfeita. Ele é livre de todo pecado, eu sou tão pecadora. Porém, assim que verbalizamos essa sensibilidade à nossa própria natureza pecaminosa, Deus se move e nos purifica. A essência da santificação está no arrependimento genuíno, profundo. Entende, amados? É quando reconhecemos e sentimos vergonha daquilo que fizemos. Quando nos entristecemos, quando choramos, temos vergonha até de mencionar diante de Deus. Dói em nós ter que admitir perante Ele. Isto é arrependimento genuíno. É muito diferente de remorso. O remorso não tem arrependimento. No remorso você continua, você reconhece que aquilo está errado, mas você continua agindo daquela mesma maneira. Não há transformação. Porém, no arrependimento, você não consegue mais olhar para os olhos de Deus, olhar para a face de Deus em toda a sua santidade, não consegue mais olhar para os seus irmãos, para o seu próximo, para os seus familiares, por vergonha.
por culpa. E então Jesus vem com seu bálsamo, que é o seu sangue derramado na cruz, e nos purifica. É para isso que ele morreu na cruz por nós. É para isso que ele ressuscitou, para preparar lugar para nós na cidade celestial junto ao Pai. Então, quando nós vemos a santidade de Deus com os olhos da fé, nós nos veremos reagindo como o profeta Isaías. O mais santo dos cristãos é pecador. Nós vimos isso hoje na oração matinal, como o Espírito Santo de Deus é sábio e poderoso. Ele já sabia que essa mensagem viria à noite e nos trouxe uma palavra na oração matinal de hoje a respeito deste mesmo assunto. O mais santo dos cristãos é pecador, e assim será até que estejamos nos céus, até que recebamos um corpo glorificado. Por isso a igreja não é um lugar de pessoas santas e perfeitas. Não busque uma igreja que se adeque a você. Você é imperfeito, portanto não busque uma igreja perfeita. Saiba que há imperfeições humanas que não serão corrigidas enquanto não tivermos um corpo glorificado, enquanto não estivermos na cidade celestial. Precisamos nos amar em nossas imperfeições, essa é a essência do Evangelho, servirmos uns aos outros, mesmo nas nossas imperfeições, nos suportando-vos uns aos outros. Amém, amados? Amando-nos até os entranhados afetos. A mulher que está pronta para ser purificada por Deus, o homem que está pronto para ser purificado por Deus, entretanto, é o homem e a mulher que Deus pode usar. Se você não for moldável, flexível, Deus não vai te usar da forma como você espera ser usado. Ele pode até te usar, assim como ele usou a jumenta de Balaão. Ele usa até as pedras clamarão. Ele tem poder para isso. No entanto, você não terá essa dádiva preciosa da alegria de poder servir ao Senhor, de sentir essa maravilhosa sensação de estar no centro da vontade de Deus, de estar exatamente aonde você tinha que estar na sua vida. É indizível essa sensação, é inexplicável, é bom demais, amados. Então, apesar de ser grande, de o grande profeta Isaías ter sido um homem santo, ele necessitava da purificação de Deus para que pudesse ver o Senhor, o que ele desejava que ele fizesse e cumprir o seu chamado, a sua missão, o seu ministério. A alegria na santidade. Purificação e contentamento vêm juntos. Como é bom tirar aquele peso daquela culpa sobre nossas costas. Não é verdade? A alegria na santidade. Quem gosta de estar sujo? Quem gosta de estar manchado mentalmente, angustiado por sentimentos de culpa? Muitas vezes está frio demais, a gente não pode lavar a cabeça, não é? Aí passa aí uns 3, 4 dias sem lavar, já fica aquele cheirinho, aquele desconforto. É horrível. Não é verdade? A gente se sente imundo, sujo. Imagine então, em relação ao pecado, em relação à vida espiritual. Ninguém gosta de andar sujo, ninguém gosta de estar mentalmente angustiado por sentimentos de culpa, perseguido muitas vezes por Satanás, que nos acusa o tempo inteiro, ele é o acusador, ele veio para roubar, matar e destruir, para nos acusar perante o Tribunal de Justiça de Deus. Ninguém que eu conheça gosta de estar sujo.
Não há alegria enquanto não somos perdoados. A única forma de mantermos nosso coração puro é buscando a Deus, para que Ele nos perdoe, nos purifique, nos transforme, nos molde, sendo flexíveis em suas mãos. Eu me arrependo, ó Pai, com humildade, com mansidão. O orgulho não mais importa, a vaidade não mais importa, porque tudo o que importa é ser santo perante o Senhor, é ser purificado para poder ser realizado através do cumprimento da nossa missão nessa terra. Enquanto não cumprirmos a nossa missão nessa terra, nós seremos frustrados, amados. A nossa alma sente frustração, a nossa alma grita, porque ela tem um vazio enorme, enquanto não cumprirmos o nosso chamado. O propósito de Deus para o qual nos criou e nos colocou nessa terra. Ninguém que eu conheça consegue gostar de se sentir sujo. A tristeza na sujeira. Não há alegria alguma enquanto não somos perdoados. A única forma de mantermos nosso coração puro é buscarmos a Deus para que Ele nos perdoe, nos purifique, nos santifique, nos molde, nos transforme, nos faça nascer de novo. Isso nos torna santos aos seus olhos diariamente, de fé em fé, de glória em glória, para a glória de Deus e não a nossa. A santidade traz grande felicidade, que apenas Deus pode oferecer. Devemos exaltá-lo por isso. Aleluia, glória, 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 Senhor Deus. Te amamos, te adoramos por essa palavra linda, essa palavra restauradora, renovadora, que o Senhor nos presenteou nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite, seja qual for o horário que ela estiver nos impactando. Obrigado, Pai, pela plenitude do entendimento de que precisamos ser santos e do quanto o Senhor é santo. Ó Senhor, nós queremos nos arrepender, nós confessamos aqui, Pai, a nossa impureza, o nosso pecado, a nossa obstinação, a nossa rebeldia, que muitas vezes mesmo apanhando, sofrendo, nós caímos e nos levantamos e continuamos obstinados, sem aprender verdadeiramente, sem ouvir o teu chamado, sem ouvir a tua voz. Muitas vezes sofremos as consequências do nosso pecado, sofremos a consequência da nossa obstinação, do nosso ouvido tampado, e mesmo assim, resignados, continuamos tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, caindo, sem obedecê-lo. Perdão, Senhor. Nos arrependemos. Nos arrependemos porque reconhecemos que Tu és santo, santo, santo. E desejamos, Pai, ser purificados e santificados. Desejamos, Pai, Te servirmos mais e melhor. Desejamos, Pai, Te obedecer. Eis-nos aqui. Nesta noite nós queremos dizer, eis-nos aqui. E queremos rogar, Senhor, por todos aqueles irmãos e irmãs neste grupo, ou que receberem estes áudios, seja por quem for, nós queremos clamar que estes que estiverem tendo dificuldades para se arrepender, dificuldades para reconhecer seus próprios erros, dificuldades para ouvi-lo, para ouvir a sua voz nessa mensagem, não a minha, de uma mulher, um vaso em suas mãos, um simples trapo de imundícia, mas a tua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, estes que não estão conseguindo entender a plenitude desta palavra, desta mensagem, Pai. Nós oramos por eles, nós clamamos a Ti, por favor, por misericórdia, ministra seus corações, continua falando através de outras pessoas, de outras pregações, de outras palavras, outros estudos, outras mensagens devocionais, mas não permita que continuem em sua obstinação, não permita que se percam, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós com o entendimento dessa palavra e que ela frutifique em nossos corações, transbordando de nossos corações, se tornando em ações práticas, se transformando em atitudes, em transformação de vida, em novo nascimento, Papai. Em nome de Jesus.
Te adoramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, amados, que eu não mencionei no áudio anterior, além de todas as bênçãos que nós vivenciamos ali, quando estivemos naquela praça evangelizando por 4 anos, todas as vivências que muito aperfeiçoaram esses vasos de barro que somos eu e meu amado esposo e nossos filhos. Amados, eu nunca mais precisei tomar um remédio sequer. Para a glória do Senhor, eu nunca mais tomei um remédio. Ao mesmo tempo em que eu pedi exoneração no meu trabalho, pedi para sair da igreja, da denominação onde nós estávamos ali, já nos preparando para o pastorado, nunca mais precisei de um psiquiatra, de um psicólogo ou de remédio qualquer. Eu não estou dizendo aqui que você que sofre de depressão, de síndrome do pânico, não precisa de remédios, mas eu estou dizendo que esta foi a instrução do Espírito Santo para mim naquele momento, naquela busca. E que então, quando seguimos estritamente as instruções do Pai, certamente o melhor acontece em nossas vidas, certamente sairemos vitoriosos. Amém? A instrução do Pai era que eu mergulhasse profundamente nas Escrituras, numa vida de oração e na escala de valores que o Senhor determina. E não mais tomasse os remédios. E eu nunca mais coloquei um remédio na minha boca, nunca mais voltei num psicólogo, num psiquiatra, nem sequer para dar algum tipo de satisfação. Eu não precisava mais daquilo, porque o Espírito Santo estava à frente da minha vida, eu estava entregue, completamente entregue. Eu havia abnegado de tudo, eu havia renunciado à minha vida e finalmente havia morrido para este mundo, verdadeiramente morrido para este mundo. Eu não ia mais para as artes, eu não ia mais para a biblioteconomia, eu não ia mais para o cinema, eu não ia mais para a música, eu não ia mais para o que era minha vontade, meu ego, minha vaidade. Eu ia somente para o que era a vontade do Deus Altíssimo. Não há melhor lugar para estarmos. Não há melhor lugar. Amém? Vale a pena, meus amados. Vale a pena dizer como disse o profeta Isaías, não é? A história de Isaías conta que ele disse, depois disso, o versículo aqui de Isaías 6:8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Por mais difícil que pareça a tarefa, por mais grandiosa ou por mais minúscula que seja, aparentemente, vale a pena servir, vale a pena obedecer e dizer, eis-me aqui. Existe algo que o Senhor requer de ti, você, meu amado irmão, minha amada irmã, e que você não está conseguindo cumprir. Ao mesmo tempo, você tem em sua vida algumas coisas que vira e mexe, voltam e acontecem novamente, como se fosse um círculo vicioso, problemas que você enfrenta todos os anos a mesma coisa, parecendo até que próximo, lá daquele mesmo mês, você cai novamente naquela mesma circunstância, naquele mesmo problema, naquela mesma situação ruim. Pode ser que o Senhor esteja dizendo, pare de recalcitrar contra os aguilhões e venha me obedecer, venha me servir. O reino é urgente, Jesus Cristo está voltando e Deus pode até designar outro em seu lugar. No entanto, esse galardão você perdeu. E no dia do juízo, você vai responder por essa negação, por este dom enterrado. Amém? Por esse talento enterrado para o reino de Deus e não para a sua vontade, para o seu ego, para a sua carne.
Louvado e exaltado seja Deus. Vamos a mais algumas características aqui do profeta Isaías. Ele era considerado o maior profeta, ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, é citado pelo menos 50 vezes no Novo Testamento, trouxe poderosas mensagens de juízo, porém também de esperança. Desempenhou um ministério consistente, embora houvesse poucas respostas positivas dos seus ouvintes. E seu ministério abrangeu os reinados de 5 reis de Judá. Estas respostas pouco positivas dos seus ouvintes é que são muito difíceis, não é, amados? Quando nós falamos, mas poucos estão com os ouvidos abertos para ouvir. Não desistamos. Perseveremos, porque esta é a vontade do Senhor. Perseveremos até o fim. Glórias ao Senhor. Mais algumas observações sobre os versículos que lemos. No versículo de 1 a 4, nós temos os serafins que guardavam a santidade de Deus e eram criaturas resplandecentes com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, indicando reverência, com as outras 2 cobriam os pés, mostrando modéstia ou humildade, e com as 2 asas restantes eles voavam, mostrando-se prontos para o serviço. Que maravilhosa palavra, que ensinamento precioso para cada um de nós. O foco principal dos serafins é a santidade de Deus. Aleluias. O ano em que morreu o rei Uzias foi aproximadamente 740 a.C. Ele sofreu de lepra até a sua morte, porque tentou assumir as tarefas do sumo sacerdote. Quantas vezes nós tentamos assumir tarefas que não nos cabem? Tomemos cuidado com isso, amados, porque cada um recebe a unção e a capacitação do Senhor para aquele determinado chamado que somente Ele sabe qual é. Aquele propósito preciso que dentro de toda a sua metodologia, do seu plano, vão realmente se encaixar dentro de tudo que o Senhor já determinou. Então, nós precisamos estar estritamente cumprindo o que nos é proposto e nada além. Não é? Embora Uzias fosse, de um modo geral, um rei bom, com um reinado longo e próspero, muitos entre o seu povo se afastaram de Deus, especialmente por conta dessa atitude, não é? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Esse é um ensinamento aqui também, indiretamente, implícito dentro da palavra de Isaías 6. A visão de Isaías foi sua comissão de ser mensageiro de Deus para o seu povo. Isaías recebeu uma missão difícil. Ele tinha que contar às pessoas que acreditavam ser abençoadas por Deus que ele, o Senhor, iria destruí-las por causa da sua desobediência. Como é difícil nós apontarmos para os nossos irmãos: você é pecador. Quão difícil era naquela praça, ao longo de 4 anos, falar para uma bruxa, para um feiticeiro, para um satanista: você é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Mas esta é a verdade que o Senhor requer que nós preguemos constantemente. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Não há como se receber um batismo se não houver arrependimento de pecados. Não há como se receber o Espírito Santo se a carne continua falando mais alto em nós. Amém? Agora, a respeito da sublime visão de Isaías que ele teve de Deus, nos dá a sensação de uma grandeza, de um mistério, do poder de Deus. O exemplo de Isaías ao reconhecer sua iniquidade diante de Deus nos encoraja a confessar os nossos pecados. Seu retrato do perdão nos lembra de que nós também somos perdoados. Quando reconhecemos quão grande é o nosso Deus, quão pecadores nós somos, e a extensão do perdão de Deus, recebemos a capacidade para fazer a obra. Esta é a capacitação, é o reconhecimento da nossa miserabilidade.
como seu conceito de grandeza de Deus se compara com o de Isaías, meu amado irmão? Como está hoje o seu conceito da grandeza de Deus? Ele é toda, plena santidade. Será que nós temos essa visão dos atributos de Deus? Atributos perfeitos, maravilhosamente santos. Não há como olhar para essa grandiosidade, olharmos para a face de Deus, conhecermos quem Ele é, sem nos constrangermos de quem nós somos, do quão pecadores, quão pequeninos nós somos. O trono dos serafins que o acompanhavam e as 3 exclamações, santo, 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 tudo enfatizava a santidade de Deus. Os serafins eram um tipo de anjo, cujo nome deriva de uma palavra usada como queimar, talvez indicando a sua pureza como ministros de Deus. Em uma época em que a decadência moral e espiritual havia chegado ao auge em Israel, era importante para Isaías ver Deus na sua santidade, iniciar o seu ministério vendo a santidade de Deus. Santidade que quer dizer moralmente perfeito, puro, separado de todo pecado. Nós também precisamos descobrir a santidade de Deus. Nós vimos hoje, desde a nossa oração matinal, o quanto o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está nos chamando à santificação, não é? Aqui nós temos um testificar de que realmente é a mensagem do Espírito Santo para nós. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Nós precisamos descobrir a santidade de Deus. Nossas frustrações diárias, as pressões da sociedade, as nossas deficiências, tudo limita a visão que nós temos de Deus. Nós precisamos que a visão que a Bíblia apresenta de Deus como exaltado nos capacite a lidar com os nossos problemas, nossos interesses, nossas frustrações. A perfeição moral de Deus, se considerada apropriadamente, nos purificará do pecado, limpará nossa mente dos nossos problemas e os colocará em perspectiva e nos permitirá adorá-lo e servi-lo com todo o nosso ser, nosso coração, com toda a mente, com toda a alma. Amém, amados? Olhemos para a santidade do Senhor. Aleluia.